Muito bem, gente. Seguimos aqui com a programação da Jovem Pan. Chegou a hora de falar de Big Brother Brasil, mas também de assunto sério, viu? Uma associação de psicólogos negros publicou uma nota de repúdio contra o BBB 21 pela falta de avaliação e suporte à saúde mental dos participantes negros da edição deste ano. Paulinha, o que essa nota diz, hein? Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês entenderem o que eles estavam querendo dizer e principalmente em relação a episódios que aconteceram com o Lucas, que a gente já detalhou aqui para vocês, principalmente essa parte de bullying, né, que muitos consideram que ele vem sofrendo ali dentro da casa. Então, vamos ali a trechos dessa nota da Ampcinep. A Ampcinep vem a público manifestar repúdio à forma como a direção do programa Big Brother Brasil 21 vem tratando a situação ali exposta em relação à pauta da saúde mental de seus participantes. Num país estruturado pelo racismo que maltrata, humilha, segrega, violenta e assassina, é inadmissível incluir participantes negros e negras sem considerar, avaliar e prestar suporte adequado à sua saúde mental, já comprometida em função do estresse provocado pela pandemia e isolamento social. Aí tem também ali mais uma parte dessa nota que diz o seguinte, incluir participantes negras e negros na casa sem medidas responsivas de enfrentamento de toda forma de humilhação, bem como de atenção à saúde mental dos brothers e sisters, significa reforçar o que há de mais execrável na sociedade brasileira, ou seja, o descaso e a mercantilização de nossos corpos e subjetividades. O racismo estrutural provoca violência social grave, o racismo golpeia a população negra em todos os âmbitos da vida, atingindo com força a constituição psíquica. E aí eles também fazem algumas recomendações de como a Globo poderia contornar isso que está acontecendo ali, que está muito errado na opinião deles no Big Brother. Eles dizem assim, imediata e especial atenção às pessoas negras que estão em situação de violência e adoecimento mental dentro da casa. Também sugerem uma campanha pública reconhecendo a importância do cuidado com a saúde mental e também uma oferta de avaliação diagnóstica psicológica ao participante Lucas, que tem acesso ali, né, Vini, à assistência psicológica. Ele até conversou com uma psicóloga, isso foi assunto dentro da casa, naquela conversa com o Projota. Mas, ao que eu entendi, eles gostariam de uma avaliação diagnóstica psicológica para ver aí se existe até um diagnóstico do Lucas de alguma coisa que ele até necessite de tratamento, não sei, é o que eu estou interpretando aqui dessa nota. E fica a dúvida mesmo, né? Se ele tem algum diagnóstico. Até na Fazenda a gente discutiu muito isso, né? Uma participante que tinha um distúrbio já diagnosticado de borderline, estar confinada e participando de um reality show, né? É o mundo ideal. E aí agora aqui em relação principalmente aos participantes negros e negras, e aí fazendo todas as considerações que a associação apontou. Muito bem, e para ajudar a gente a debater melhor sobre este assunto e também sobre todas as questões raciais envolvendo esta edição do Big Brother, está aqui com a gente a consultora em diversidade, Alexandra Lohá. Bom dia, Alexandra. Alexandra, bom dia. Bom dia a todos. Agora, vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Você também... Então, eu não consegui ouvir vocês, mas sei que fui convidada para comentar o que está acontecendo no BBB, na questão assim, das várias polêmicas. E podemos, basicamente, olhar que estamos frente a um zoológico humano, levando uma lupa antropológica sobre nossa sociedade, como ela funciona, como o machismo, o racismo, o patriarcado estrutural fazem parte das nossas dinâmicas. Consegue me ouvir bem? Está nos ouvindo, Alexandra? Eu vou pedir para a nossa produção tentar refazer aqui a conexão da Alexandra, e daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Mas eu acho que esse é um tema que a gente já vinha discutindo aqui no Big Brother Brasil, né? Joel, Paulo, em relação a essa questão racial. A gente teve já oportunidades até de prova do líder da gente ver isso de uma maneira um pouco mais clara. E a gente falou muito também aqui no programa dessa coisa dos participantes lá não estarem enxergando o 2021 e estarem pegando o que foi 2020 e colocando dentro da casa, né, Vini? Forçando, né, uma situação, né, imaginando que aqui fora já tenha um julgamento favorável a certos participantes que abracem uma determinada
causa, só que eu acho que quando essa causa é forçada, sem nenhum tipo de elemento, porque não teve nada, né, que pudesse originar esse conflito racial entre os participantes, e isso acaba transmitindo para o público uma coisa que não tem sentido nenhum, né? E aí eu acho que esses participantes, como Carol Conká, como a Lumena, né, o próprio Lucas no começo, né, que tentaram inserir esse tema sem um elemento mais sólido, saíram prejudicados. Agora o Lucas, obviamente, pela mudança do jogo, a forma como ele foi isolado pelos outros participantes, humilhados pela Carol Conká, obviamente que ele precisava ali talvez de uma assistência psicológica. Agora, não por ser negro, eu acho, né? Porque assim, essa assistência psicológica, ela existe não só no BBB, mas em todos os realities de confinamento, para sempre que existe uma situação um pouco mais extremada como essa, né, Paulo? Joel, queria te ouvir um pouco, por favor. Pois é, eu estou com o Vini nessa. Vamos distinguir duas questões relevantes aqui. A primeira delas, será que a Globo deve permitir que participantes que tenham questões psicológicas, algum distúrbio, estejam sofrendo um episódio, continuem na casa? Essa é a primeira questão. Eu diria que não. Se tiver evidências claras de que alguém está passando por um distúrbio ali, seria um dever de responsabilidade da emissora tirar aquela pessoa. Não tem condições de estar sendo exposta ao Brasil dessa maneira, né? Como talvez seja o caso do Lucas. Agora, vamos deixar muito claro, o que o Lucas está sofrendo não é fruto de racismo. E sabe por quê? Porque as pessoas ali na casa que mais o hostilizam são negras. Lumena, Projota, Nego Di e especialmente Carol Conká, são todos, que é quem mais o hostiliza ali dentro, são todos negros também. O que a gente não está vendo no BBB é uma suposta aliança de brancos para oprimir, para humilhar os negros. Isso simplesmente não está acontecendo. Na verdade, a única vez que algo similar a isso foi proposto foi justamente pelo Lucas e no sentido contrário, dos negros se unirem e hostilizarem os brancos, coisa que foi totalmente rejeitada, repudiada pelos demais participantes negros da casa também. Então, tentar encaixar nisso que a gente está vendo no BBB, Joel, um grande conflito racial, aquela primeira prova do líder, ela foi muito simbólica também nessa questão racial, né? Porque a gente viu simplesmente o Nego Di chamando todos os negros. Aquilo ali foi praticamente a divisão, né? Pro VIP, né? Vocês se lembram disso? A primeira prova. Pro VIP, isso. Por isso que eu tô falando, eu acho que ele quis, antes de ter acontecido qualquer fato que pudesse originar, ele quis inserir essa narrativa já lá dentro. Né? Com a lógica de 2020. Com a lógica de 2020. Imaginando e com a lógica das bandeiras que são levantadas pelas redes sociais. Paulo, queremos te ouvir também. Seu microfone, por favor. Eu estou ouvindo tudo que está acontecendo aqui de forma absolutamente... Eu estou perplexo, eu juro para você. O Lucas está sofrendo bullying por ser negro numa casa que metade das pessoas são negras. Quem está fazendo bullying nele são os negros, né? Patriota, o Projota, a Carol Conká, etc. Agora, a nota é um negócio impressionante. A nota é assustadora, gente, pelo amor de Deus. Negros e negras precisam de suporte mental. Negros e negras precisam de medida responsiva e atenção à saúde mental. Atenção especial... Eu estou lendo aqui os termos que citados na nota. Atenção especial às pessoas negras em adoecimento mental. Eu nunca vi nada tão racista na minha vida. O que é isso? Pelo amor de Deus. O que é o racismo? A gente vai entrar uma especialista aqui daqui a pouco. Então vamos lá. O que é racismo? Racismo é quando você separa as pessoas pela cor da sua pele e diz que elas têm características físicas, mentais, psicológicas diferentes, né? Quando você trata seres humanos de forma diferente por causa da cor da sua pele. Essa nota é a nota mais racista que eu já vi na minha vida. Isso é um negócio absolutamente assustador. Absolutamente assustador. Se fosse branco, podia dizer esse tipo de coisa, a gente pode falar, participantes brancos precisam de ajuda mental, etc, etc. É um negócio de louco. O linguajar neomarxista que agora está estabelecido da sociedade. No assunto anterior, a nota do Santos também. Esse negócio de racismo estrutural, as pessoas não sabem de onde vem isso. Isso, teoria racial crítica, uma teoria neomarxista.
Não é possível que ninguém fale sobre isso. Isso entrou na sociedade brasileira, é um negócio importado daqui dos Estados Unidos, entrou na sociedade brasileira, que é uma sociedade que não tinha estas questões raciais colocadas desta forma. Isso é uma coisa que faz parte dos Estados Unidos, que tinham, sim, um problema de racismo na década de 60, que não tem hoje em dia. Os Estados Unidos tinham um problema de racismo estrutural até a década de 60. Hoje não tem mais. Mas isso foi incorporado na sociedade brasileira de uma forma assustadora. Aliás, parabéns, Joel. Nunca te critiquei. Comentário espetacular que você fez. Nossa. Deixa eu pontuar uma coisa aqui também. Deixa eu pontuar um outro elemento aqui. Ih, vai estragar. Vai estragar essa amizade. Agora você vai ver. Agora já é. Tô falando de negão, né? Negão acho que ainda pode falar, porque o Pelé se chamava de crioulo. Eu vou falar assim, chamava mesmo, não tô eu que tô dizendo. Era o apelido dele na década de 60. Já que a gente tá falando disso, faz que nem o Pelé e para no auge. Vamos estragar o elogio. Rapidinho, Joel, rapidinho, porque a Alexandra já está conectada com a gente, por favor. Eu só ia mostrar uma discrepância, porque fala-se muito no tal racismo estrutural, mas as pessoas que mais falam isso, quando vão levantar exemplos, levantam os exemplos mais conjunturais, mais superficiais e imagináveis. Por exemplo, um locutor idoso de outra geração usou um termo que hoje não cai muito bem. Isso lá é estrutura da sociedade, isso é a coisa mais simples de mudar. Isso não tem nada de estrutural num ato desse. Ou então, num reality show, estabelece uma situação ali. Isso também não é estrutural. As pessoas jogam esse estrutural como se fosse uma palavra mágica, sendo que ele não está fazendo papel nenhum aí. Eu só vou discordar uma coisa, Paulo. Por hoje. Existe racismo. Existe racismo no Brasil e Estados Unidos. Só que esse jeito, essa divisão não é o caminho para resolver. Ok. Alexandra Lohá aqui com a gente. Alexandra, agora você me ouve, me escuta bem? Tudo bem, querida? Alexandra, eu acho que nós estamos realmente com um problema de conexão. Tá ouvindo, Alexandra? Consegue nos ouvir? Você consegue nos ouvir? Estamos com um delay, acho, com ela. Um delay muito grande. Ah, que pena. Uma pena mesmo. A conexão da Alexandra não está tão bacana com a gente. Mas pode seguir aqui, Joel. Bom. Continua com o teu raciocínio aí. Por favor, para o Paulo Figueiredo ficar cada vez mais tenso. E o clima aqui ficar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Olha, o racismo existe. O racismo não é apenas o preconceito racial, embora o preconceito racial seja, sim, uma das facetas do racismo. O racismo, a desigualdade racial numa sociedade como a brasileira, é só ver nas grandes empresas, nos cargos de gestão, nos altos cargos da política, como as caras que estão ali não representam, não são iguais às caras que a gente vê passeando na rua do Brasil. Ou seja, existe uma pirâmide social que é também racializada no Brasil. Isso é um problema, sim, que a gente tem que resolver. Agora, esse caminho da divisão, esse discurso ultra-radical de um racismo estrutural, o que está por trás? Ele está por trás do seguinte, olha, não adianta você usar medidas para combater o preconceito, não adianta você usar medidas para incluir mais e abrir portas de oportunidades para pessoas negras, porque, no fundo, o grande culpado é a própria essência da nossa sociedade. Portanto, apenas uma revolução que destrua tudo que aí está e recomece do zero, no fundo, só isso, só o fim do capitalismo geraria a conclusão e a resolução desses problemas. Isso é balela, gente. Isso simplesmente não é verdade. É possível, sim, avançar muito no combate ao racismo, no combate à desigualdade racial, que é profunda no nosso país, mas, para isso, esse discurso que só divide, que trata de categorias abstratas, né? O negro é sempre o oprimido, é a vítima. O branco é sempre o opressor, o privilegiado, o vilão. E, portanto, a gente tem que fomentar o conflito entre os dois. Esse discurso, ele nos distancia de uma solução. E aqui eu retomo o BBB, aquela conversa do Projota ali com o Lucas, falando, cara, minha mãe é branca, minha mulher é branca, minha filha é branca. O Brasil é um país fundado e criado na mistura. Portanto, não é a divisão que vai nos levar a resolver o problema e não é a demonização também. Um locutor, como a gente viu ali falando, um senhor de idade, de outra geração, sim, hoje em dia a gente não usa mais esse termo para se referir para uma pessoa negra, mas é óbvio que ele não teve nenhuma intenção de ofender ali, ele estava só marcando uma característica para identificar alguém, não tinha intenção nenhuma ali. O mal do preconceito está na intenção, gente. Não é porque alguém, Joel, ainda mais quando alguém de outra geração, usa um termo que já não se usa mais. Ok. Paulinha, você. Espero que a gente consiga trazer a Alexandra aqui presencialmente, porque ela é muito boa, ela traz reflexões importantes que eu acho que a gente não tem, talvez, alguma vivência para trazer. Mas o que eu acho curioso, e eu acho que é uma reflexão que está provocando em todo mundo, é essa questão, por exemplo,
por exemplo, a Carol Conká, ela era o quê? Ela era icônica, todo mundo considerava ela um exemplo, né, de atitude, uma militante, então, teoricamente, fazia tudo certo. E aí, quando a gente foi ver ela no dia a dia, se desconstruiu. Independente da cor ou do que ela defende, muitas pessoas consideraram ela uma pessoa ruim, antiética, que está ali humilhando um menino, isolando uma pessoa, forçando um relacionamento com outra pessoa. Então, ali se enxergou não o ídolo, não aquela coisa feita, né? Aqueles discursos, enfim, considerados os corretos, mas a pessoa humana que não faz o que fala. Mas isso humaniza também, não humaniza? Então, mas eu acho que isso é uma questão que está provocando. Tipo, existiam os bons e os ruins. E quem a gente imaginou que poderia ser uma boa... Né, o Adrilles mesmo falou que a Carol Conká vai ganhar. Ela é tudo que as pessoas querem. Ela é negra, ela tem os discursos corretos. Chegou lá, transformou. Totalmente transformado e diferente. E isso também criou vários gatilhos em pessoas que, por exemplo, já sofreram bullying. Então, mesmo vendo que o Lucas está fazendo coisas erradas, que ele não é a pessoa mais agradável do mundo, se vê também ali na posição de quem já foi isolado na vida, de quem já sofreu com isso. É meio um zoológico humano mesmo, o Big Brother. A Alexandra começou falando isso, e é verdade, né? É um zoológico humano, mas que também mostra que, além da cor da pele ou da sua origem, tem a questão humana que pode se mostrar ali da sua forma mais verdadeira e crua, porque a soberba da Carol Conká, talvez alguma coisa que as pessoas não esperassem, né? Esperassem humildade. O Projota cair num papo de ridicularizar também o menino, também é alguma coisa que não esperavam dele, porque achavam que ele era um cara muito conciliador, muito coração. Então, essas máscaras que caem, né, como a gente vai entendendo, porque também é um programa, gente, que contém edição e situações também para criar isso, eu acho que isso é o que é mais perturbador, assim, é esses ídolos caindo e a gente tomando contato com a realidade humana de cada uma daquelas pessoas, né? E não vamos lembrar da Juliette, que também está sofrendo ali situações de xenofobia, de bullying, e que é uma menina branca, e quem está fazendo isso com ela, em grande maioria, é a Carol Conká, que era uma grande menina que todo mundo achava que tinha um discurso tão legal. É isso aí. Tem que ser que nem o Morning Show, né? É essa mistura, uma espécie de zoológico, a gente pode dizer, racial, né? Aqui nós temos o tigrão. Na mistura racial. Nós temos o tigrão. O Paulo Figueiredo falou que ficou perplexo com a situação. Eu fiquei perplexo como o Joel está inteirado de todos os participantes do BBB. Verdade. Eu acho que ele está contando com a ajuda de um profissional. Exatamente. Você viu ele falando Nego Di, Lumena... O cara tá assistindo mesmo. Dedicação, né? Cada um, tem um pouquinho de cada um aqui. Dedicação full time, é isso aí. Muito bem, gente. Paulo, vamos remarcar... Oi, Paulo. Você quer falar? Rapidinho. Não, eu não gosto muito desse negócio de você usar a cor de pele como credencial acadêmica, né? Ela tem experiências que a gente nunca viveu. Nunca na história da humanidade você precisou ter credencial de cor de pele para discutir assuntos sociais, né? Mas eu ia sugerir que aqui no programa que se chamasse o professor Paulo Cruz, que não só porque ele é negro, não, mas é porque, além de ser negro, ele é um dos maiores especialistas no assunto racial no Brasil e tem uma visão bastante diferente aí dessa moça, e eu acho que ele enriqueceria bem mais o debate. É uma pessoa bastante preparada para discutir isso. De novo, não porque ele é negro, mas porque ele tem competência pelo assunto. E, de novo, é uma pessoa que não compartilho das opiniões dele, né? Um opositor ao governo atual e tal, mas é uma pessoa preparada. Eu tenho o meu economista predileto nesse mundo, que se chama o Dr. Thomas Sowell, tem mais de 30 livros, economista por Harvard e tal, hoje do Hoover Institute, né, em Stanford. Ele é, por um acaso, negro. Eu acho ele um gênio e ele tem explicações muito, muito importantes para a diferença racial nos Estados Unidos. É autor de bastantes livros a esse respeito. Ele diz que a questão é muito mais familiar, de estrutura familiar e da cultura ali popular das comunidades negras, mas ele é um gênio sobre o assunto, e é um gênio não é porque é negro, é um gênio porque é um gênio. Se fosse branco, também seria um gênio. Vini. É isso. O professor Paulo Cruz é incrível mesmo, ele já veio várias vezes, é uma ótima conversa. Exatamente. E o melhor para debater com ela. E vamos remarcar com a Alexandra também, que topou esse papo com a gente aqui. Infelizmente, a gente está com a conexão muito ruim com ela, está com grande delay, mas na próxima semana a gente remarca essa entrevista com ela também. Muito